fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos glória, nós te exaltamos, somos gratos ao Senhor por estarmos na manhã desse sábado, dia separado para a adoração exclusiva ao Senhor, aonde, meu Deus, deixamos os nossos afazeres, os nossos próprios pensamentos e elevamos tudo que somos, tudo que temos diante da Tua presença, em reconhecimento à Tua grandeza, à Tua soberania, à Tua criação, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, o Senhor que nos formou para o louvor da Tua glória. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós glorificamos, é ao Senhor que cantamos músicas, é ao Senhor que cantamos hinos de adoração, de exaltação, é ao Senhor que dizemos que o Teu nome é lindo, que o Teu nome é santo, que o Teu nome é poderoso, que o Teu nome é eterno, que o Teu nome é sublime. Ao Senhor nós damos toda a glória e toda a honra. Que seja conosco nessa manhã, usa a Tua palavra para falar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é poderosa, a Tua voz nos traz direção, a Tua voz nos traz sustento, a Tua palavra é alimento para as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, se você puder ficar com a tua Bíblia aberta, nesse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 10, nós vamos meditar e também o contexto anterior e posterior a esse texto. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por estar aqui com os irmãos. O pastor Liceu nos fez o convite de pregarmos a palavra nessa manhã. Vimos para visitá-los, para passar uns dias de férias que estamos desfrutando junto com a nossa família, e hoje temos o privilégio de ocupar aqui essa tribuna para pregar a palavra de Deus. O tema proposto para esse período, que é a busca do batismo do Espírito Santo, e hoje as ações que o Espírito fez no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, e as promessas que Ele fez ao povo de Deus. Nós vamos tentar resumidamente, a partir desse texto, falarmos um pouquinho dessas ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando a gente estuda as atuações do Espírito Santo na Bíblia, e aí partindo do Antigo Testamento, entre muitas semelhanças que existem, uma diferença em relação ao Novo Testamento fica bastante evidente. Uma diferença se destaca. Preste atenção. No Antigo Testamento, no primeiro versículo da Bíblia, quando você se dispõe a ler a Bíblia, e você vai começar pelo Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o Espírito Santo aparece, assim como o Pai e o Filho, quando o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse termo Deus, que aparece nesse primeiro versículo, no hebraico é Elohim, e Elohim traz a ideia de pluralidade, traz a ideia de, ao mesmo tempo, de um reconhecimento da pura majestade e soberania de um Deus que é único, mas se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente fosse traduzir fielmente como a palavra original aparece, estaria assim: no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Eles estavam juntos no mesmo propósito. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. Ele estava ali junto com o Pai e o Filho na criação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia diferentemente do Novo, especialmente nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Eram pessoas específicas, pessoas escolhidas, pessoas separadas para um fim, para uma tarefa, para uma obra específica. E aí o Espírito Santo vinha sobre eles em determinado momento e os enchia de tempos em tempos para que eles fizessem essa obra ou essa tarefa determinada pelo Pai. Por isso, em muitos textos, quando a gente lê no Antigo Testamento, nós vamos ver as expressões encher e apoderar-se, e muitas outras semelhantes a essas. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo 31, versículos 3, 4 e 5. Êxodo, capítulo 31, versículos 3, 4 e 5. Diz assim o texto: e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar as obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Agora vá lá para Juízes, por favor, capítulo 14, folheie um pouquinho a sua Bíblia, Juízes capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Juízes 14, versículo 5 e versículo 6. Nesse texto de Êxodo 31, 3 ao 5, nós vimos o Senhor enchendo um homem, dando a ele sabedoria, entendimento, ciência e todo ofício para fazer obras, para criar coisas, para trabalhar em ouro, para trabalhar em prata, para lavar pedras. Agora em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6, diz assim o texto: desceu, pois, Salomão com o seu pai e com sua mãe a Timnate. Veio o leão novo, ungindo, saindo ao encontro deles. Então o Espírito do Senhor encheu de tal maneira, se apoderou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. O Espírito de Deus encheu a Salomão de um poder, de uma sanção melhor, de um poder, de uma autoridade, de uma virtude. Obrigado, meu irmão, não citou lá para mim Sansão, de um poder, de uma autoridade tão grande que Sansão destruiu o leão, como se rasgasse um cabrito que se faz com uma faca, como se ele fizesse com a própria mão, de tanta autoridade e tanto poder que o Senhor deu a ele. Então, os versículos anteriores que nós lemos no início dessa palavra, de 2 Crônicas, eu gostaria que você voltasse lá, capítulo 7, 2 Crônicas, ele faz parte de um contexto que vai começar no capítulo 6. Aí qual é a diferença então do agir do Espírito Santo no Antigo para o Novo Testamento? O pastor disse, eu leio o texto aqui de Joel 2, 28 e 29, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Lá no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor era derramado sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes e alguns homens que eram capacitados para fazer algumas obras, mas não eram todos que recebiam o Espírito Santo. Mas em Joel vem a maior profecia, entre elas tem Ezequiel, tem Jeremias, tem Isaías, mas Joel é a mais conhecida de todas. Ele derramaria o seu Espírito sobre todos. Alguns falariam línguas, outros profetizariam, outros teriam sonho, outros teriam visões, porque o Espírito opera tudo em todos, para a glória de Deus. E esse texto aqui de 2 Crônicas faz parte então de um contexto que começa lá no capítulo 6, e é a narrativa da conclusão do templo
que Salomão, agora sim, Salomão, ele construiu em Jerusalém. Era o templo que o seu pai Davi tinha desejo, tinha proposto no coração em construir, mas que o próprio Deus não permitiu, dizendo que ele não faria, porque ele era um homem sanguinário, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele havia derramado muito sangue nas batalhas. Davi nunca perdeu uma batalha, Deus sempre deu vitórias a ele, mas com isso ele falou: você não vai construir, o seu descendente, o seu filho vai fazer isso. E nessa oportunidade, toda a casa de Israel estava reunida. Se você ler o texto, capítulo 6, diz que os levitas, os sacerdotes e todos os demais que compunham, que formavam a congregação de Israel, estavam reunidos para esse glorioso momento tão esperado por eles, momento tão especial que era a inauguração do templo. Era um lugar que eles iriam dedicar para a morada de Deus, para que eles sacrificassem, para que eles oferecessem ali o seu culto ao Senhor. Foram vários dias de expectativas. Eles almejavam muito a abertura do templo, e Salomão, numa atitude de pura devoção e de entrega absoluta, o texto diz que ele se prostra de joelhos diante de toda a congregação. Ele levanta as mãos aos céus, conforme relata o final do versículo 13 do capítulo 6. Você pode olhar aí na tua Bíblia, para fazer uma oração de exaltação ao Senhor e pedir a Ele por várias situações que o povo certamente passaria, e com isso precisariam do cuidado de Deus em todas elas. Ele começa dizendo assim no versículo 14, olha aí, 2 Crônicas 7, capítulo 6, versículo 14: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conservo, a beneficência, os teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração, e guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste, como tu pela tua boca o disseste, pela tua mão cumpriste, como se vê nesse dia. Ele fala com Deus e ele lembra ao povo que havia sido uma promessa que ele, como filho de Davi, construiria o templo, naquele dia estava se cumprindo. Salomão começa a sua oração com uma profunda e perfeita exaltação a Deus, ao Deus dos céus. Ele reconhece que não há ninguém semelhante ao Senhor. Ele reconhece que naquele dia estava se cumprindo uma profecia dada ao seu pai. Esse é um grande ensinamento para nós, como crentes dos tempos atuais, de como devemos começar as nossas orações. Se você parar e pensar um pouquinho da forma que nós começamos a orar, muitas vezes a gente já começa pedindo. Nós estamos às vezes tão desesperados que a gente já dobra o joelho: Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, abençoa meu trabalho, abençoa meu ano, abençoa, abençoa, abençoa. Muitas vezes nós nos esquecemos de reconhecer quem Ele é. Muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer, de engrandecer, de exaltar o Senhor. E Salomão aqui, ele começa a sua oração exaltando e reconhecendo as bênçãos que Deus estava dando e aquelas que ainda Ele ia dar, mesmo antes dele pedir. Porque a palavra do Senhor diz que ainda que a palavra não saia da nossa língua, Ele conhece. Ele esquadrinha o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Se nós subirmos ao alto, Ele estará lá. Se descermos as profundezas, Ele estará lá, porque Ele conhece todas as coisas. Vejam por favor aí os versículos seguintes, capítulo 6, a partir do versículo 19. É uma oração modelo para nós. Assim como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, essa oração de dedicação, essa oração de exaltação de Salomão, é uma oração que nós podemos aprender e praticar. Ele continua melhor no versículo 19, dizendo assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu povo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar,
de que disseste que ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Versículo 21, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem nesse lugar, e ouve do teu lugar, do lugar da tua habitação, desde os altos céus, ouve, pois, e perdoa. Aí olha o versículo 24, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por causa do pecado que cometerem contra ti, e eles virem a se converterem, confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve desde os altos céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faz-os tornar a terra que tem dado a eles e aos seus pais, quando os céus se cerrarem, e não houver mais chuva, por terem pecado contra ti, e aí orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-nos o bom caminho, e que andem nele, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Percebam, irmãos, toda essa oração de Salomão, toda a oração que ele faz aqui, vai ser respondida pelo Senhor na íntegra, exatamente da forma que ele pede, como diz os textos que nós lemos, porque o Espírito de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando Salomão está orando, o Espírito de Deus está sobre a vida dele, e ele está pedindo coisas que vão acontecer sobre o povo, e ele está orando pelo Espírito, para que quando isso acontecer, Deus responda com graça, Deus responda com misericórdia. Por favor, eu gostaria que você olhasse aí o capítulo 7, especialmente a partir do versículo 12. Quando o Senhor aparece de noite a Salomão, vem a resposta. Salomão está orando no capítulo 6, e no capítulo 7, ele está lá diante da congregação, e o Senhor aparece para ele à noite, e começa a responder dizendo assim: ouvi a tua oração, e escolhi esse lugar para mim, para a casa de sacrifício. E aí vem aquele texto que a gente conhece bastante: se eu cerrar os céus, se não houver chuva sobre a terra, como você disse lá, Salomão, no capítulo 6, quando o meu povo pecar, e aí o Senhor cerrar os céus como castigo diante deles, e o Senhor fizer isso com eles, tem misericórdia deles, se eles virem até o Senhor nesse lugar e pedirem perdão. E aí o Senhor está respondendo para eles: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, como você falou na tua oração, se eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí a promessa talvez mais gloriosa desse texto, ele diz assim: pode continuar orando, porque a partir de agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração nesse lugar, porque eu escolhi. Agora que o tempo está terminado, está consumido, a promessa está cumprida, eu escolhi, eu santifiquei esse lugar para que o meu nome esteja nele perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Aleluia. Respostas gloriosas a orações simples, sinceras, verdadeiras e profundas. Deus responde quando a gente ora com o coração. Deus responde quando a gente ora cheio do Espírito. Agora notem que algo importantíssimo acontece. Antes de Deus responder a oração de Salomão e do povo, porque preste atenção, o povo orava junto, o povo também estava com ele, concordando com a sua oração.
E aí a importância da igreja andar junto com o seu líder, a importância da igreja abraçar a visão do seu líder, aquilo que ele está recebendo de Deus para fazer naquele lugar. Salomão estava ali, ele reuniu o povo e ele sabia que Deus manifestaria a sua glória, porque era a promessa dele. Algumas manifestações gloriosas foram vistas por todos que estavam ali. Gostaria que você olhasse aí, por favor, o versículo 1 do capítulo 7. Capítulo 7, segundo Crônicas, versículo 1. O texto diz assim: ele está orando no capítulo 6, e o capítulo 7 é a resposta com promessas. Só que quando essa resposta vem no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, vem junto algumas manifestações. Então ele acaba de orar no final do capítulo 6, e no versículo 1 do capítulo 7, o texto começa assim: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. A glória de Deus desceu naquele lugar. O fogo de Deus desceu sobre o sacrifício, consumiu os holocaustos, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia. A glória de Deus encheu aquele lugar. Os sacerdotes, preste atenção nisso, versículo 2: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? Você pode dizer assim: o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Foi algo extraordinário que aconteceu ali. Foi algo espetacular. Manifestações gloriosas, uma presença tão profunda, tão marcante, tão poderosa, que nem mesmo o sacerdote, aquele que era autorizado a entrar, não podia entrar. Porque aquele que era maior que sacerdotes, aquele que era maior que levitas, aquele que é maior que profetas, aquele que é maior que reis, o Senhor dos senhores desceu na casa. O Deus Todo-Poderoso estava ali. Se alguém entrasse, seria fulminado naquele instante, porque aquele momento era exclusivo do Deus que estava habitando na casa. A glória de Deus encheu aquele lugar, uma coisa tão profunda, tão marcante, que nem mesmo eles puderam entrar. Segundo diz aí o versículo 2, podiam estar apenas de fora observando, e em determinado momento eles entrariam e continuariam a adoração ao Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a casa. Sem dúvidas, aquele foi um dos momentos mais especiais para aquela geração. Eles viram a glória de Deus, o fogo de Deus enchendo o templo que estava sendo inaugurado naquele dia. Sem dúvidas, quando eles fossem contar para outros que não estavam ali, para gerações futuras, o que aconteceu naquele dia, isso poderia causar espanto. E para alguns que não estavam lá, porque é assim que acontece: quem está aqui e vê a glória de Deus se manifestar, vai glorificar, vai ser batizado no Espírito Santo, vai falar línguas estranhas, vai receber dons de profecia, dons de discernimento de Espírito, dons diversos que o Espírito Santo dá. Mas quem não veio, você vai dizer assim: a pessoa está acostumada com aquele dia a dia da igreja, ele veio no sábado, aparentemente para ele não aconteceu nada, ele veio no domingo, não aconteceu nada, ele veio o ano inteiro e para ele não aconteceu nada. Aí hoje acontece, você sai contando e fala: será? Eu estava lá, todos os cultos, nunca aconteceu isso que você está dizendo, será que aconteceu? Então para eles aqui, que nunca tinham visto isso, eles foram contar para as gerações, foram contar para aqueles que não viram. Pode ser que alguns ficaram duvidosos, mas isso foi real. A glória de Deus encheu o templo. O Espírito do Senhor desceu naquele lugar. O fogo do Espírito Santo foi aceso, não só sobre o holocausto, mas sobre os corações que se prostraram
com o rosto em terra e adoraram aquele que é Senhor. A glória de Deus desceu diante de toda a congregação e eles ficaram perplexos. Entre tantas promessas feitas no Antigo Testamento, a de Joel, como falamos, no capítulo 2, 28 e 29, é uma das mais citadas por todos os pregadores, por todas as denominações que acreditam no derramar do Espírito Santo, não só como habitação na vida do crente para salvar, que é a maior obra, o maior milagre de todos, quando o Espírito Santo entra na vida de um ser humano, que ele aceitou Jesus, ele passa a ser morada do Espírito. Essa é a maior obra, a obra da regeneração. Mas além disso, além de selar o ser humano para a salvação, ele também reveste de poder e autoridade. Ele distribui dons espirituais. Quando se trata da atuação do Espírito Santo, Joel 2:28 é uma promessa gloriosa para toda a carne, sobre servos e sobre servas. Diz o texto: naqueles dias derramarei do meu Espírito. Aleluia. Se compararmos o acontecimento do capítulo 7 de 2 Crônicas, em proporções bem diferentes, mas não menos real, um pastor chamado João Augusto da Silveira, ele viveu uma experiência gloriosa no dia 24 de janeiro de 1932, você conhece bem essa história, e daqui a alguns dias, vocês estarão comemorando aqui, como nós lá também, em nossa igreja local, em todo o Brasil, em todo lugar onde tem a igreja Adventista da Promessa. 24 de janeiro é o dia do aniversário, completaremos esse ano 87 anos. João Augusto da Silveira, após o jantar em sua casa, na cidade de Paulista, lá no Pernambuco, ele se levantou da mesa, cadeira que estava sentado, entrou no seu quarto para orar a Deus, como era de costume, e naquela noite de domingo, o Senhor o batizou com o Espírito Santo, ele falou línguas estranhas e glorificou o grande eu sou. A mesma glória que desceu lá no templo no dia da oração, desceu no quarto do pastor João Augusto, e pela primeira vez ele viu a glória de Deus e expressou isso em línguas estranhas, exaltando o nome do Senhor. Ele foi batizado. Não havia congregação ainda, era apenas um homem clamando por um avivamento em sua própria vida. Um homem que havia estudado sobre o batismo do Espírito Santo. Um homem que até então era de uma denominação que não acredita no batismo do Espírito Santo. E ele recebeu uma instrução, e ele creu nessa instrução, e ele orava ao Senhor dizendo assim: Senhor, não me deixe morrer sem provar dessa promessa. Não me deixe morrer sem provar daquilo que a tua palavra diz, e eu acredito que é real. E ele só dizia isso na sua oração. Um homem que havia crido, porque o Espírito Santo havia tocado no seu coração, e ele almejava mais uma vez ver a promessa se cumprir. A partir daquele dia, se você ler sobre a história, está lá no livro Marcos Continua o Caminho, pessoas ouviam falar que ele havia sido batizado no Espírito Santo, iam procurá-lo na sua própria casa para saber o que havia acontecido, e muitos passavam também a provar de um grande derramar sobre as suas vidas. Assim nasce a Igreja Adventista da Promessa, no poder do Espírito Santo. Por isso que o pastor de vocês está postando toda semana: sou Adventista da Promessa, sou pentecostal. Às vezes tem gente que não gosta disso, é verdade, irmão. Não é só aqui em Pindamonhangaba, não. Em muitos lugares tem gente que se acostumou a ser igreja normal, como ele falou aqui. Mas você é a igreja pentecostal. Quando você ora, coisas extraordinárias podem acontecer, porque Deus prometeu que faria sobre a sua igreja. Então nós não podemos nos intimidar diante das ameaças, nós não podemos intimidar diante dos exageros que vemos por aí. Deus é real e a glória dele pode ser derramada ainda hoje sobre as nossas vidas. Preste atenção nisso. Todos os avivamentos na Bíblia e na história são precedidos de muita oração. Quando você lê sobre avivamento na Bíblia e quando você lê livros de história, todos são precedidos de muita oração. O versículo 1 do capítulo 7 diz que quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu o templo.
quando 120 oraram no cenáculo, no dia de Pentecostes, conforme está escrito em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, aqueles primeiros discípulos ouviram um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam ali assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que começou a pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em 1739, preste atenção, um grupo de jovens, numa madrugada, se propuseram a buscar a Deus, oraram incessantemente, clamavam a Deus por um avivamento em suas vidas. E começou naquela noite em toda a Inglaterra um grande mover de Deus no ano de 1739. Toda a nação da Inglaterra começou a conhecer o poder de Deus, e foi naquela época que os missionários começaram a ser espalhados pelo mundo. Isso aconteceu também em 1907, na Coreia. E eu tenho o dever de dizer para vocês, aqui nessa manhã, que isso pode continuar acontecendo em todos os lugares da terra, inclusive aqui em Pindamonhangaba. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. O Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, o Espírito Santo age em toda a história, ele fez promessas, ele cumpriu a promessa no dia de Pentecostes, e ele continua melhor, sendo cumpridor de promessas nas nossas vidas nos dias de hoje. Só que a gente tem que tomar algumas atitudes. E aí, para a gente concluir essa palavra, quais as atitudes nós devemos tomar na busca pelo Espírito Santo? Primeiro, segundo o versículo 13 de 2 Crônicas 7, a primeira atitude é nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira atitude que o Senhor quer é que nós reconheçamos quem somos de verdade. Quem sou eu? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas atitudes? O que eu preciso para a minha vida? Se eu reconhecer que sou imperfeito, totalmente dependente de Deus, pequeno, inteiramente necessitado da graça, tem promessa para a minha vida. Se eu me humilhar, Ele pode fazer coisas gloriosas por mim. Porque eu mereço? Não. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Precisamos nos despojar totalmente de nós mesmos e nos encher inteiramente do Espírito Santo. Naquele tempo, Israel estava vivendo os períodos mais próximos da história. Davi foi um dos melhores reis que existiu em Israel. Ele pecou, cometeu um pecado terrível, mas ele se arrependeu depois da denúncia que o profeta fez sobre o seu pecado, e o Senhor restaurou o seu reinado, o Senhor deu a ele outras vitórias, e Salomão herda do seu pai Davi um reino próspero, abençoado, um governo, é aquilo que você está esperando no Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha bons empregos, que o Brasil seja um país reconhecido no mundo, que a economia seja boa, que você tenha melhor salário, que você prospere, que a igreja prospere. Israel estava vivendo um tempo assim, de prosperidade. O reinado do seu filho foi assim também, mas eles não poderiam de forma alguma se exaltar e acharem que eram bons, que tudo aquilo vinha da sabedoria deles, que tudo aquilo vinha do conhecimento deles, do poder bélico que eles tinham. Não. Já no Salmo 20, o salmista escreveu: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos, nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É nele que tem que estar a nossa confiança. E o texto diz: se o meu povo se humilhar diante de mim, mesmo sendo abençoado, se ele reconhecer que a
Ele queria que Israel confessasse a confiança e a dependência totalmente nele. É o que ele espera de nós também. A segunda atitude que o texto propõe é orar e buscar a face do Senhor. Isso sugere uma intensa oração, não apenas petições ou orações às vezes repetidas que nós fazemos, já estamos acostumados. Uma delas, por exemplo, quando a gente vai dormir. Geralmente quando a gente vai dormir, se você estiver bem cansado, a sua oração é sempre a mesma: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, me dê uma noite abençoada e que amanhã eu acorde em paz. Geralmente é mais ou menos assim. E outras palavras que você tem o costume de dizer, a gente faz essa oração. E a oração que a gente acorda: Senhor, obrigado pela noite, me dê um dia abençoado. O orar buscando a face do Senhor tem que ir um pouquinho além disso. Tem que estar um pouquinho mais profundo. Orar buscando a face do Senhor, o texto sugere um desejo de conhecê-lo mais, de saber mais da sua plena vontade, de fazer a alma suspirar por Deus. É o que está lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O texto sugere uma busca que toca o limite do desespero sem se desesperar. É você ir no limite e dizer assim: Senhor, não tem mais o que fazer, mas eu não estou desesperado, eu quero a tua presença. É mais ou menos como a canção que o irmão cantou aqui. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que eles veem de tão glorioso, de tão especial, que os fazem cantar santo? E aí a gente suspira: eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero enxergar, eu quero conhecer Jesus. E aí quando você vai cantando isso, irmãos, é um negócio extraordinário. Você começa a cantar, né? Aquela parte: lindo, lindo, lindo és, e cita o nome de Jesus. Seu corpo vai se enchendo da graça dele, a sua alma vai se enchendo, o seu espírito vai sendo tomado pelo Espírito Santo, e nós vamos adorando aquele que é Senhor. Porque nós desejamos mais dele. A proposta que esse texto traz é desejar ver a Deus mais do que tudo, é buscar de todo o coração e dedicar tempo a essa busca. É a ideia de tocar, eu vou repetir isso para gravar bem na sua mente e na minha mente. É a ideia de tocar o limite do desespero, porque é isso que o original lá de Jeremias diz: tocar o limite do desespero, mas sem se desesperar como aqueles que não têm esperança. Dá para entender isso? Você sabe que quando nós clamamos, Deus ouve o nosso clamor. É querer Deus mais do que as suas bênçãos. É fazer de Deus a nossa suficiência. Aleluia. A terceira atitude: se converter. Aí você pode pensar assim: pastor, eu já sou convertido, eu já estou na igreja, só na igreja de Pindamonhangaba eu estou há 50 anos. A Bíblia sugere que nós precisamos arrepender continuamente. Continuamente. Porque a salvação ela é dada de graça e depois ela precisa ser desenvolvida por nós através da nossa santificação. Nós devemos mostrar a nossa salvação para o mundo, como estudamos hoje aqui na lição. Se converter dos seus maus caminhos. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem odiava não odia mais, agora deve amar, quem causava intrigas e divisões. Presta atenção, tem crente que causa intriga e divisão na igreja. Será que ele não se converteu ainda? Talvez ele se converteu, mas ele deixou de se preocupar e ele se tornou insensível. E aí a gente vai voltar ao primeiro amor, lembrar de onde nós caímos, nos arrepender de novo e provar novamente das bênçãos que o Senhor tem para nós. Se eu guardava rancor, agora eu estou aberto a perdoar. Eu devo promover a paz, a união. Se eu era falso, preciso ser verdadeiro. Se eu não cria no batismo do Espírito Santo, eu preciso crer. Preciso fazer como João Augusto fazia: Senhor, eu não acreditava nisso, eu não aprendi
nos tempos passados sobre isso, mas agora eu aprendi, agora eu creio. Não me deixa morrer sem provar essa promessa. Não me deixa morrer sem provar os dons do teu Espírito Santo. E o Senhor cumpriu na vida dele. Converter-se então inclui mudar de comportamento, mas não só de comportamento, envolve uma mudança de alma e de mente. Totalmente uma mudança. Basicamente são essas três atitudes que nós devemos tomar na busca por avivamento. Humilhação, você pode repetir comigo? Humilhação. Arrependimento, oração melhor. E conversão. Então, se eu me humilhar, se eu orar e se eu me converter, o Senhor ouvirá do céu e sarará a minha terra. Sabe quais são as respostas para a gente terminar essa palavra que Ele vai dar para nós? Primeiro, Ele ouve dos céus. Os ouvidos de Deus estão bem atentos, as suas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas para salvar. Segundo, Ele perdoa todos os nossos pecados. Terceiro, Ele sara a nossa terra. Quarto e último, Ele aviva a nossa vida. Olha aí, por favor, o capítulo 7, versículo 10. O texto que a gente iniciou, nós vamos concluir essa palavra. No dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Aleluia. Eles